Você já considerou a possibilidade de viajar para países onde o português é a língua oficial? Países ricos em belezas naturais, cultura e história que rivalizam com muitas nações europeias. Assista a este vídeo até o final para descobrir os 4 países de língua portuguesa mais procurados pelos turistas e para conhecer os sotaques únicos de cada um. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos conteúdos. Portugal é, sem dúvida, um dos destinos mais procurados por falantes do idioma português. No entanto, muitos brasileiros ainda não conhecem completamente os encantos deste país e as razões pelas quais ele é considerado um dos melhores destinos. Vamos explorar um pouco mais sobre este incrível lugar e sua língua. Geograficamente situado no sul da Europa, na Península Ibérica, Portugal é o berço da língua portuguesa, uma língua descendente do latim que foi amplamente usada na região de Roma por milhares de anos. O idioma ganhou destaque nos séculos XV e XVI durante as grandes navegações e colonizações portuguesas. Hoje, Portugal não tem mais conflitos com países que já foram suas colônias, incluindo o Brasil. Apesar de ser um país pequeno em território e população, Portugal é repleto de peculiaridades e detalhes únicos. Uma das maiores preocupações do governo português atualmente é o envelhecimento da população e a baixa natalidade, um problema compartilhado com países como China e Japão. Em 2018, apenas pouco mais de 82 mil nascimentos foram registrados no país, um número extremamente baixo em relação ao total de habitantes, causando um desequilíbrio demográfico significativo. Para contornar esse problema, Portugal precisa manter as pessoas no país, recuperar os que saíram e atrair novos habitantes. Facilitar o acesso e trazer mais imigrantes tornou-se essencial para manter a demografia equilibrada. A vida em Portugal é tranquila e segura, e a língua portuguesa faz os brasileiros se sentirem mais próximos de casa, mesmo estando longe. No entanto, é crucial estudar a cultura e estar preparado para os choques culturais. Pequenas diferenças, como a pontualidade dos portugueses e a falta de pontualidade natural dos brasileiros, ou o tom de voz mais alto dos brasileiros em comparação com os portugueses, podem causar desconfortos. Essas divergências culturais não indicam invasão de espaço ou má vontade, são apenas variações culturais naturais entre povos que se comportam de maneiras diferentes. Para entender os portugueses, é essencial ter paciência e compreender que existem termos e palavras exclusivas de cada região. Alguns termos são exclusivamente brasileiros, enquanto outros são específicos de Portugal. É interessante aprender um pouco do vocabulário local antes de viajar, para evitar confusões e facilitar a comunicação. Assim, estar preparado culturalmente é fundamental para uma experiência enriquecedora em Portugal. Cabo Verde é uma nação insular composta por 10 ilhas vulcânicas localizadas no continente africano. Este país, que já foi colônia de Portugal por mais de 4 séculos, conquistou sua independência apenas em 1975. Entre as ilhas que compõem esta nação, São Tiago é a maior, abrigando quase metade de sua população. Cabo Verde enfrenta desafios sazonais, principalmente devido a secas prolongadas que ocorrem periodicamente e causam a escassez de água. No entanto, surpreendentemente, uma de suas principais atividades econômicas é a agricultura, seguida pelo turismo. O país recebe um grande número de imigrantes estrangeiros, uma vez que a maioria dos nativos de Cabo Verde reside em outros países em busca de melhores oportunidades e envia dinheiro de volta para suas famílias. Viajar para Cabo Verde não é dispendioso, e o país oferece maravilhas naturais, praias deslumbrantes e paisagens de tirar o fôlego. No entanto, é importante ressaltar que visitantes brasileiros precisam obter um visto antes de entrar no país, o que exige um planejamento cuidadoso. O processo de obtenção de visto pode ser iniciado pela internet e finalizado no aeroporto após a chegada. Além disso, são necessários outros documentos, como comprovação de reserva de acomodação e passagem de volta ao Brasil. No que diz respeito ao idioma, é fundamental destacar que o português não é a língua materna de Cabo Verde, mas sim a língua oficial. Isso significa que o português é utilizado na educação, na mídia e em documentos oficiais. No entanto, no cotidiano, os cabo-verdianos geralmente se comunicam em seus idiomas nativos, mas todos são proficientes em português. Angola é uma nação africana que, como o Brasil, foi colonizada por Portugal e alcançou sua independência em 1975, juntamente com a maioria das antigas colônias. Com um território de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e quase 19 milhões de habitantes, a República de Angola tem o português como língua oficial. Embora ainda enfrente desafios em várias províncias do país, Angola, com seu território pacificado, atrai um grande número de estrangeiros de diversas nacionalidades e origens. A capital, Luanda, juntamente com cidades próximas, é um dos destinos mais procurados pelos visitantes. Conhecida como Paris africana, Luanda oferece excelente infraestrutura, mas também tem um custo de vida bastante elevado, comparável ao de Portugal e alguns países europeus.
Recentemente, Angola tem experimentado um notável crescimento econômico que tem despertado o interesse de muitas nações. No entanto, é importante ressaltar que, para viver em Angola com tranquilidade, como em qualquer outro lugar do mundo, é fundamental estar bem preparado e contar com um planejamento a longo prazo. Independentemente de falar português ou não, é necessário obter um visto para entrar em Angola. O visto de turismo concede uma estadia de 30 dias no país, com a possibilidade de extensão por mais um período. Muitas pessoas aproveitam esse visto para realizar trabalho voluntário em Angola. Já o visto de estudante tem validade máxima de 1 ano. Os vistos de residência, por outro lado, são mais complexos e concedem uma estadia inicial de 3 meses, que pode ser renovada até a conclusão do processo de aceitação. Angola, embora tenha enfrentado crises econômicas no passado, está atualmente em crescimento, o que a torna um destino interessante para muitas pessoas. O português falado em Angola é semelhante ao português de Portugal, mas possui a particularidade de ter R's mais acentuados e pronunciados. Sem dúvida, a maior parte da audiência deste canal é composta por brasileiros, mas também temos muitas pessoas de outros países que falam português nos acompanhando. Portanto, não poderíamos deixar de mencionar o Brasil neste vídeo. O Brasil é uma nação situada na América do Sul, e além de ter o maior território nesse subcontinente, é o único país que adota o português como língua oficial. Entre todos os países das Américas, o português brasileiro é o mais distinto e foneticamente diferente do português de Portugal. Isso se deve a eventos históricos, como a miscigenação que ocorreu durante a colonização em 1500, quando padres jesuítas chegaram ao território tupiniquim. Nesse período, o Brasil já era habitado por diversas tribos indígenas. Com a chegada dos africanos escravizados, as línguas africanas também influenciaram consideravelmente a formação do que hoje é o português do Brasil. O português brasileiro é mais reconhecido e amplamente falado do que o português de Portugal, em parte devido ao número de falantes e ao grande interesse em aprender o idioma. Isso não implica que um seja superior ao outro, já que são a mesma língua com suas próprias características distintas. A presença massiva de conteúdo brasileiro na mídia, na internet e até mesmo aqui no YouTube é notável, o que leva muitos portugueses e pessoas de outros países lusófonos a consumirem o nosso conteúdo. Outro ponto notável é a diversidade de dialetos e sotaques regionais que existem no português do Brasil. No que diz respeito a viagens, mesmo nós brasileiros não conhecemos todos os lugares de nosso vasto país. São tantos destinos únicos e diferentes que escolher para onde ir primeiro pode ser uma tarefa desafiadora. Agora me conta aqui nos comentários qual desses países você gostaria de viajar e conhecer de perto. Grande abraço e até o próximo vídeo.